Olá, olá, boa noite a todos. A gente vai começar devagarzinho. A princípio, eu soltei o link bastante em cima da hora, mas eu estou aprendendo a lidar com esse StreamYard aqui e as coisas foram fáceis para minha vida hoje, tá? Eu apanhei um pouquinho, mas eu acho que eu consegui. Coloquei várias pessoas para tentar me ajudar de longe e vamos ver se vai dar certo. Eu espero que sim. Eu gostaria muito, tem muita gente me pedindo, o link foi liberado lá nos stories e daqui a pouco a gente, como acaba ficando um pouquinho gravada, porque tem um delay, né? Então, eu queria começar, e aí acaba que as pessoas que entrarem depois, Adriana, vão começar do início, entendeu? Não tem Sim. problema nenhum. Igual a gente faz sempre. Tem um monte de gente que não te conhece, e aí, assim, eu queria que você se apresentasse. Oi, boa noite, pessoal. Eu sou a Adriana Ortolá. Eu trabalho com a SME. Eu sou professora formadora, faço formação para os profissionais da rede da SME, levando um pouco do entendimento dos porquês do comportamento do aluno com deficiência e, de um modo geral, a maioria das crianças com deficiência intelectual, principalmente, vão ter algum tipo de comportamento, porque existe um pouco de dificuldade tanto na interação social como na comunicação, e esses comportamentos acontecem sempre, e muitas vezes a gente reforça com as ações que a gente faz, querendo acolher a criança no ambiente, a gente reforça para ela que ela fazendo o comportamento, ela garante aquilo que ela quer e automaticamente o comportamento vai acontecendo mais vezes ao invés de diminuir, como a gente acha que a criança vai se adaptar. Então, na verdade, a gente trabalha principalmente com as direções, porque não adianta você formar o pessoal de apoio e a direção corrigir dizendo que eles estão errados. Então, a gente priorizou isso, né? Atender primeiro quem está na gerência, né? Na gestão da escola, para depois a gente fazer esse trabalho mais específico, né? Na verdade, a gente está trabalhando, como a gente diz, trocando pneu com o carro andando, porque a criança está na escola e a gente precisa ir resolvendo as coisas, né, devagar, mas de forma contínua. Então, a maioria do trabalho que eu faço é de visitas, orientando, né, uma intervenção mais efetiva e mais assertiva, e também com relação aos profissionais exatamente que lidam com essas crianças. Então, basicamente, o que você tem feito hoje é lidado menos com a criança e mais com o professor. Você tem orientado mais o professor, o agente de apoio, ou até os diretores, os gestores, né? A princípio, a gente escolheu diretor e diretor adjunto, porque são esses que vão, de alguma forma, gerenciar, vamos dizer assim, né, o que está acontecendo. Então, não adianta você levar informação específica para as pessoas que lidam de uma certa forma, tanto estagiário quanto profissional de apoio específico, e eles serem corrigidos, né? Então, a gente precisa levar a informação para quem está ali à frente, para que, quando a ação seja feita de forma mais assertiva, estejam todos na mesma direção. Tá. Só para as pessoas que estão entrando ficarem sabendo, apesar de estar ao vivo a 52 minutos, a gente acabou de começar, tá? A gente começou no horário correto, porque realmente eu deixei inicialmente que eu fiquei ansiosa se não ia derrubar a live, porque o YouTube está ligado secundariamente a um aplicativo que me deixa fazer essa transmissão. O YouTube não deixa você fazer esse tipo de transmissão. Mas a gente, qual que é o meu objetivo aqui? O meu objetivo a gente fez uma apresentação lá no evento de Vitória, e aonde é uma coisa que me incomoda demais, hoje mesmo, numa consulta, né, eu atendi hoje,
E hoje eu escutei uma mãe dizer assim, não, é porque a criança tem muitos diagnósticos. E aí, você sabe, né? A criança tem muitos diagnósticos. Eu falei, tem muitos diagnósticos? Ela tem 4 CIDs. Aí eu fiquei pensando, né? Deve ser tipo o TEL, uma deficiência auditiva, né? Não. T21, TDAH e TOD. E aí você fica pensando, mas espera aí, como assim? Então, assim, e sendo que a gente sabe que fechar diagnóstico não que seja errado, que esteja errado, mas fechar diagnóstico de TOD numa criança com deficiência intelectual, fechar diagnóstico, esses diagnósticos são difíceis de fechar, e a gente fica muito fácil desse jeito, a gente sair colocando um monte de CID acessório, enquanto a criança, aí você pergunta para a mãe, tá, mas você tem exame auditivo dessa criança? Aí não. Você tem uma endoscopia dessa criança? Não. Você tem uma polissonografia para você ver se essa criança dorme? Não. E aí a gente começa a entender que não estou jamais julgando essa mãe, mas entendendo que é o caminho que ela encontrou para ela explicar as situações que ela está vivendo dentro de casa. Isso me dá uma angústia absurda, Adriana, porque de verdade, quando as coisas vão se resolvendo, aquele TOD some. Exatamente. Entendeu? Aí o indivíduo fala assim, você sabia, doutora, que quando ele era pequeno ele tinha diagnóstico de TEA? Aí você olha para a cara da mãe e faz assim, o que eu falo para ela? Que o TEA foi engolido por algum cromossomo extra, na realidade, o que acontece é que os diagnósticos, eles são dados em situações, às vezes, em situações pontuais, onde aquele diagnóstico acabou se encaixando. Eu não estou julgando se o profissional foi bom, foi assertivo ou não, mas de verdade, a gente sabe que aquele diagnóstico não estaria lá se a gente tivesse feito o nosso dever de casa. Então eu vou mostrar para vocês a aula, Adriana. A minha parte é mais a parte da parte comórbida, mas assim eu só queria mostrar para vocês como que depois que a gente entende como as coisas funcionam na cabeça dos meninos, como que a gente erra o tempo inteiro. E aí a gente bem, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só falar uma coisa. Você falou da criança com diagnóstico muito expressivo, né? Agora eu vou falar só um pouquinho do que eu passo na escola. Às vezes a criança só, né? A gente tem que ter cuidado com esse só. Só tem a T21, mas tem comportamento. Bate nos colegas, bate na professora. E aí também tem aquele olhar que a lei ampara, né? Por exemplo, às vezes a criança tem um bom desenvolvimento, eu passo por isso visitando escolas, tem um bom desenvolvimento até de acompanhar muito bem, tem boas notas, mas tem comportamento. Por quê? Porque não é feita adaptações para essa criança. Isso é uma coisa que não pode ser aberto mão, porque ela vai ter hipotonia muscular, ela vai ter cansaço muscular. E como ela vai avisar isso? O que é cansaço muscular para uma criança que não sabe se comunicar exatamente? Então, são questões que refletem na escola e que a gente vai atropelando, e aí a criança realmente não acompanha, não vai acompanhar, né? Porque a gente não tem o olhar específico para as questões que são próprias da T21. Isso é tão sério, que as pessoas, com essa história de que não tem DI, e aí a criança consegue fazer uma adaptação daquela situação, ela consegue se desenrolar cognitivamente dentro daquela situação escolar, mas talvez ela não consegue se desenrolar dentro de uma relação interpessoal. Exatamente. E aí ela não consegue, ou às vezes, é o que eu falo para vocês, são esponjas que não soltam as coisas, elas só captam, elas sugam o ambiente. E aí é aquela esponja que está escutando e está entendendo, e o bullying está comendo quente, e ela está sentindo aquilo ali, só que
fazer isso aqui virar palavra é difícil, todo mundo sabe isso, mesmo indivíduos bons falantes, capazes de se comunicar bem, eles têm dificuldade de contar uma situação, por exemplo, que aconteceu. E aí esse indivíduo, ele vai jogar isso. Ai, não entendi por que fulano, que é tão amoroso, arrebentou o outro fulano, e aí você não, já chegou não sei quantas reclamações da escola. Beleza, aí eu sempre falo, beleza, mas o que precedeu isso aí? Cadê o adulto que estava perto? Cadê a gente de apoio? Sempre acontece quando a gente de apoio está no banheiro. Entendeu? A gente de apoio sempre foi tomar o café. Ou seja, isso é tão sério, gente. Isso é tão complicado, porque várias vezes eu escutei semana passada de uma mãe falar, isso para mim é ser vergonhice, porque ele dá conta de entender tudo isso aqui e não dá conta de entender outra coisa. Aí para tu colocar na cabeça de uma mãe que não é ser vergonhice, que não é malandragem, e que ele simplesmente não consegue ter um discernimento para ter uma relação interpessoal, ele não consegue se colocar bem a ponto de conseguir resolver um conflito, por exemplo, já era, minha filha, já virou uma advertência escolar. Então, eu vou começar, como é muita coisa, tá? Muita coisa não, né? Não é muita coisa, tá, gente? Porque senão vocês vão achar que é muita coisa. Não é muita coisa? Vamos ver se vai, né, filha? Porque eu já estou estressada de medo de não dar certo. Mas se não der certo, não tem problema, não. Aqui. Vamos ver se vai. Vê se você está me escutando bem, Adriana. Você vai falando aí comigo, tá bom? Sim, estou escutando bem. Tá bom, obrigada. Basicamente, eu fiz essa aula lá para o simpósio, como eu estou dizendo para vocês. Então, o objetivo é promover comportamento positivo em crianças e adolescentes com síndrome de Down. O método é responder e não reagir. E a gente sempre começa, vou falar rápido, porque o objetivo não é dar aula para vocês, o objetivo é teorizar o que a gente vai seguir em frente. Então, eu comecei fazendo essa pergunta para a plateia, né? O que te faz feliz, né? Então, o que faz uma pessoa feliz? Isso aqui não estou conjecturando, isso aqui é um conceito. A autonomia, por exemplo, faz uma pessoa feliz. Quando ela é capaz de decidir se ela pode colocar uma bermuda ou uma calça. Quando ela pode, por exemplo, decidir se ela pode namorar ou não, né? Outra coisa que faz qualquer pessoa feliz é progredir em algo importante. Se a vida não há progressão, se você tem a sensação de que você... por isso que vários idosos entram em depressão quando se aposentam, porque eles têm a sensação de que eles não estão mais progredindo em nada. Então, ter um propósito ou sentido na vida, ter uma fé, às vezes as pessoas colocam como sendo fé, né? O sentido da vida em algo espiritual, mas pode ser um propósito não espiritual, né? Cuidar de uma pessoa, por exemplo, pode ser um propósito da sua vida. Você ter relações afetivas fortes, você ter família, você ter amigos, você ter amor, né? Você ter um grupo onde você se sinta pertencente, né? De alguma forma. Né? Os pequenos momentos de alegria no dia a dia fazem-nos felizes, e óbvio que a saúde física e mental também vai fazer parte dessa felicidade, que é aquela frase clichê que todo mundo diz: não adianta você ter isso tudo, que se você não tiver saúde não adianta nada, não é isso? Então, aqui vocês já sabem quem sou eu comecei em 2016, eu vou pular isso aqui, porque isso aqui foi lá, mas depois vocês veem com calma. Isso aqui eu estou mostrando que já tem 10 anos, né, que a gente trabalha com a síndrome de Down. Como a gente está com pressa, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que lidar com comportamento talvez seja a coisa mais difícil, porque a saúde a gente investiga, a gente corre atrás,
a gente cuida, a gente trata, mas o comportamento, ele oscila. E isso faz com que, a modular esse comportamento, nunca você vai ter 100% de sucesso, porque o objetivo não é a perfeição, o objetivo é você melhorar progressivamente. E outra coisa que ninguém consegue entender, que comportamento, gente, é um trem que oscila. Oscila. Tem dia que o menininho aqui embaixo está querendo socar todo mundo, tem dia que ele está um santo do pau oco, tem dia que ele está malandrex, tem dia que ele está um amor de pessoa. E nós também, o nosso comportamento também oscila durante os dias, durante o tempo. Ele é igual bolsa de valores. Então, é importante que, para lidar com essas oscilações de comportamento, os pais, os professores, né, os profissionais, mantenham o foco no longo prazo. Então, não adianta você deixar que pequenas oscilações negativas desse comportamento sejam suficientes para você desestruturar. Então, a gente sempre, eu achei bem interessante isso aqui, que é a gente cuidar da gente mesmo para a gente conseguir cuidar do comportamento do outro, né? Então, é bem interessante, eu peguei essa charge onde a Olivia fala, né? Eu estou com espinafre nos dentes, aí o Popeye diz, com certeza. E isso foi ótimo, ele achou ótimo isso, porque ela está com espinafre, porque ele ama espinafre. Então, relacione-se, e se você pretende lidar e modular o comportamento das outras pessoas, você precisa cuidar da sua cabeça. Se a sua cabeça não está bem equilibrada, e se você é uma pessoa que você se desequilibra facilmente e a sua vida está muito desequilibrada, você não vai conseguir intervir numa situação de comportamento, porque então é importante que você esteja equilibrado para você tentar equilibrar alguém, né? Então, qual a frequência das alterações de comportamento na T21? Por que eu coloquei isso? Porque isso é ciência. Qual que é a frequência de alterações de comportamento nessas pessoas? Então, 30% das crianças com T21 tem um transtorno comportamental diagnosticável. Veja que nós aí ganhamos de 3-0, né? Porque 3-0, de 3-1, porque 10% das crianças típicas somente tem um transtorno de comportamento diagnosticado. Então, nesse sentido, a gente já ganhou de lavada, né? A gente tem mais chance de ter transtorno de comportamento do que uma criança típica. E, de verdade, crianças com transtorno de comportamento tendem a ser adolescentes com transtorno de comportamento e tendem a ser adultos com transtorno de comportamento. Essa relação, ela é real. E por que problemas de comportamento são tão complicados? Porque quando você tem adultos com problemas de comportamento com T21, isso vai atrapalhar a vida dele toda, né? Ele vai tender a ter menos possibilidade de trabalhar, a ter menos vida social, porque ninguém quer, por exemplo, sair para viajar com uma pessoa que tem problema de comportamento. Ninguém vai conseguir, por exemplo, fazer uma viagem aonde haverão intempéries quaisquer com um indivíduo que tem problema de comportamento. E, obviamente, se o indivíduo não tiver problema de comportamento, ele vai viver um ambiente muito menos restrito, provavelmente ele vai conseguir namorar, enfim. Por isso que a gente precisa intervir e por isso que problemas de comportamento são tão complicados, né? E por que crianças com síndrome de Down com T21 podem apresentar problemas de comportamento? Aí é outra parte que eu gostaria de explicar, que a gente tem na T21 diferenças cerebrais. O cérebro do meu filho, que tem T21, tem diferenças estruturais no cérebro de uma criança típica. Então, o lobo frontal, que é aqui na frente, ele tem o crescimento reduzido. Então, perceba, atenção, planejamento, controle inibitório, aquela dificuldade que eu tenho, por exemplo, de inibir uma coisa que está muito boa, de comer, por exemplo,
a história do... Eu estou brincando no parquinho, né, Adriana? Por exemplo, e você quer me tirar do parquinho e me levar para a sala. Eu tenho que ter um controle inibitório e sair e ir para... Eu não quero sair, porque mas Érica, ele não quer sair. Não é possível que ele não entendeu. Então, o controle inibitório dele é difícil, é complicado para ele ter esse controle inibitório. Então, o cerebelo, o tônus muscular, o equilíbrio, a coordenação motora... mas eu faço físio desde que o menino nasceu. Meu amor, o tronco cerebral e o cerebelo do seu filho é menor. O lobo temporal e o hipocampo vão ter alterações. Então, vão ter alterações na linguagem, vão ter alterações na memória, vão ter alterações na aprendizagem. E perceba, isso são diferenças estruturais que tem por conta da T21. Tá? Então, perceba que a gente vive, isso é uma imagem de uma tempestade. Nós vivemos com muitas demandas, né? Nós temos linguagem, muita fonte de frustração. Então, isso cria o que a gente chama de tempestade perfeita. A chance de uma criança com T21 ficar frustrada quando não recebe o suporte adequado, e aí o que a Adriana falou, a adaptação adequada, a chance disso de virar uma bomba é muito grande. E aí, quais são as consequências do seu cérebro ser diferente? Uma das consequências é que o processamento visual ele é muito mais forte do que o processamento verbal. Então, esse indivíduo ele vai processar muito mais o que ele vê. Então o que escutar não entende nada. Deixa eu te falar, entender entende, só que não processa e não memoriza. Se você quer que a informação chegue, faça com que essa informação chegue com apoio visual. Então, o processamento de informação e memória, ele depende do quê? Do seu lobo frontal. E aí, o que acontece? O do lobo temporal. E a gente tem alteração no lobo temporal. Além disso, você tem dificuldade na codificação, dificuldade na consolidação da memória. Por isso que são indivíduos que gostam de repetição. Ele não gosta de repetição porque ele não consegue sair daquilo ali, não consegue avançar. É porque é difícil memorizar, codificar coisas novas. Mas quando é visual, a gente percebe em qualquer indivíduo, independente da deficiência intelectual, que isso vai acontecer de uma forma mais facilitada. Além disso, há diferenças na motivação intrínseca. Essas motivação intrínseca eu observo claramente aqui em casa, que é o indivíduo começar uma coisa sozinho. Ele ter aquela coisa de eu me automotivar, a princípio, se você motiva ele vai. Mas se ele começar sozinho uma tarefa nova, não vai acontecer. Além disso, muita frustração ao longo do tempo, principalmente se ele não consegue. Então, ele evita fazer aquilo que frustra ele. Além disso, tem uma teoria muito interessante chamada tanque de combustível. Que é o quê? O que enche esse tanque? Né? O sono, brincar, né? Dormir bem, brincar, ser feliz, bom humor, risada, isso enche o tanque. O que abastece, né? Pausas. Agora, o que esvazia o tanque? Irritação, cansaço, desorganização, estresse, exigência, estímulo, cobrança cognitiva. E o que mais esses meninos são? Cobrados. O tempo inteiro são indivíduos que dormem mal, que descansam pouco, que são extremamente cobrados, e isso vai fazer com que esse indivíduo esteja com o tanque de combustível sempre muito vazio, porque sempre são muito demandados, tá? Então, as funções executivas, elas são prejudicadas, vocês podem não perceber os sinais de pare por causa da impulsividade do lobo frontal diminuído, pode ter dificuldade em planejar um comportamento ou considerar suas consequências. E como é que a gente lida com comportamento inadequado? E aí eu até coloquei esse slide aqui, né? O que eu faço antes de surtar, né? O que eu tenho que fazer antes de ter um ataque? Então, aqui é a teoria do apego, né? O que na realidade isso aqui diz? O experimento mais cruel e mais importante sobre amor foi feito na década de 50, com filhotes de macacos separados da mãe. Você está ouvindo o som, Adriana, do vídeo?
Sim. Beleza. Deixa eu só voltar aqui. 2 cuidadores artificiais, uma estrutura de arame que dava leite e outra de pelúcia que não dava nada. Só toque, só aconchego. Qual vocês acham que os macacos escolheram? Mesmo com fome, os filhotes passavam até 18 horas do dia abraçados à mãe de pelúcia. Iam até de arame só para mamar e voltavam correndo. Mas por quê? Porque o toque salva. Porque sem aconchego não tem desenvolvimento. Porque afeto é sobrevivência. A gente cresce achando que o bebê só precisa do leite, da fralda e da vacina. Mas se o amor não fosse essencial, eles não teriam escolhido a pelúcia, mesmo sem comida. Amor, colo, toque e vínculo não é mimo, é biologia. Já dizia a Sugihara no livro Por que o Amor é Importante. Ser amorosamente segurado no colo é um estímulo mais poderoso do que a própria amamentação. O estudo foi feito por Harry Hallon com macacos reseus, mamíferos sociais como a gente, e ajudou a provar que o apego não nasce do leite, mas da presença. Essa pesquisa inspirou Bowlby, Airsoft, Winnicott e mudou o que a ciência entende sobre vínculo, trauma e desenvolvimento. Sabe aquele bebê que só dorme no colo? Aquela criança que só sossega no toque? Ele não tá te manipulando. Ela tá fazendo o que o cérebro mamífero dela foi programado para fazer. Buscar segurança no vínculo. Nenhum bebê cresce saudável num colo de arame. Eles precisam de contato, de voz calma, de um cuidador que não só alimenta a barriga, mas também a alma. Comenta. Basicamente, o que eu quero dizer com isso? Que a teoria do apego, ela explica como o vínculo emocional entre a criança e o cuidador influencia no desenvolvimento. Então, quanto mais aquela criança tiver um apego seguro, mais ela tem confiança, melhor ela vai ter a regulação emocional e melhor ela vai ter comportamento. Então, conexão emocional é essencial para o desenvolvimento da criança, mas é essencial também para ela conseguir regular esse comportamento quando, por algum motivo, esse comportamento foi desregulado. E aí, a gente entra, o que eu tenho que fazer, né? Os princípios comportamentais, eles são fáceis de entender, mas eles são muito difíceis de fazer. Na hora do desenho aqui da IA, fica muito fácil, né? Mas uma coisa que eu uso na minha cabeça é o que você alimenta, cresce. A gente precisa de verdade entender que você não pode reforçar aquilo que você quer que desapareça e você precisa reforçar aquilo que você quer ver mais. Então, se a gente não consegue entender que a gente não pode reforçar um comportamento inadequado, gente, o comportamento vai ficar. Então, o menino tá dando soco na cabeça. Aí você fica, tira a mão da cabeça, não dá soco. Érica, mas aí eu vou deixar ele machucar a cabeça dele? Claro que não. Aí a gente vai usar aquilo que é o ignorar controlado, que eu vou explicar para vocês. E como que a gente reforça um bom comportamento? As pessoas, de verdade, elas mudam seu comportamento quando elas estão sendo observadas, por exemplo, quando elas estão tendo atenção. Então, comenta o comportamento positivo e celebra ele, porque com o tempo a gente esquece de celebrar o comportamento positivo. Por diversas vezes, eu tive que pedir à mãe para parar de chamar a atenção da criança na consulta. A consulta tinha 20 minutos e ela já tinha falado com a criança mais de 40 vezes, não põe a mão aí, não tira aí, não faz isso aqui, não faz isso aqui. Eu falei, peraí, ele não... calma aí, relaxa, respira e vamos ver, vamos chamar atenção quando realmente essa criança precisar chamar atenção, porque quando precisar de um corretivo, se ela não precisa de um corretivo, se ela só está folheando uma revista, se ela só está olhando um desenho, ela não precisa de corretivo, ela não está fazendo nada demais, ela só está explorando esse ambiente. Então, basicamente, o sistema de economia de fichas, depois eu explico para vocês, é o que a gente usa e que dá mais certo, pelos estudos é o que dá mais certo, tá? Então, o sistema de fichas funciona muito bem para pessoas com T21. Para quem não sabe o que é sistema de fichas, é isso aqui, você colocar no máximo 3 missões e você colocar corações ou estrelas quando o indivíduo... Érica, é muito difícil fazer isso. Então, para começar, tu coloca 3 coisas só. Não inventa de fazer uma lista de 10 coisas, não, que já se perdeu a função do negócio. E segundo, que o resultado o comportamento inadequado ele não apareceu em uma semana. Então, você pode esperar uns 6 meses de serviço na economia de fichas para você poder conseguir o resultado que isso aqui. Não é fazendo uma semana que você vai ter resultado, não, tá?
Então, por que a economia de fichas dá tão certo? Porque a gente está apoiando o perfil cerebral na síndrome de Down. Ó, tem recurso visual, tem repetição, tem motivador, tem atenção para comportamento positivo e fortalece e protege o vínculo, que é o abraço, o parabéns, né? Sem transformar tudo em cobrança, 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 cobrança. Érica, Oi. é importante a gente dizer também que o reforço, na verdade, é o comportamento acontecendo novamente. Quando a gente atende de forma positiva, quando a gente quer que a criança alcance um marco, a gente bate palma, comemora, elogia, mas também quando a gente briga, ela continua fazendo. Porque o cérebro, ele entende que deu certo de alguma forma, porque quando a gente briga com a criança, de alguma maneira a gente está chamando atenção para ela. Você parou tudo para brigar. E o cérebro, ele entende isso, que deu certo de alguma maneira. Você largou o que estava fazendo e foi lá para brigar. Então, ele entende literalmente que esse tipo de comportamento traz você para ele. Eu parei de te escutar aqui, nega. Será que travou? Oi. Tá funcionando? Foi até traz você para ele. Repete aí. Então, geralmente, eu vou pegar até o exemplo que você deu. Você disse assim, chega sempre uma reclamação que a criança está batendo a cabeça na parede. E aí, o que acontece? Essa é a parte que a gente tem que ficar mais atento. A nossa consequência a essa ação. Geralmente, o que a gente faz? Começa a oferecer o que a criança gosta. Ou ligar o tablet, ou dar algo que ele gosta de comer. E aí o cérebro entende, ó, toda vez que eu bato a cabeça, a minha mãe corre para resolver a questão. E é assim mesmo. E aí eu sempre falo o seguinte... Porque é importante a gente saber que não é uma malandragem da criança. Porque a gente fala assim, ele tem deficiência, mas nessa hora ele é espertinho, ele sabe o que tem que fazer. Né? Então, é importante que a gente saiba que os nossos reforços, eles é que vão determinar se a criança vai continuar fazendo. Então, qual é a medida? É a gente falar de forma objetiva, curta e firme, sem brigar e sem ser carinhoso. Isso. Tá. Aí, então, seguindo aqui, a Adriana fala muito isso aí, né? Todo comportamento tem um porquê, né? E para ajudar de verdade, você precisa entender o que está atrás desse comportamento. Então, aquela história que eu escuto muito vocês falarem que o menino bateu do nada, isso não existe. Não existe. Tá? Então, todo comportamento tem uma antecedência. Um antecedente, e daí vem o comportamento e vem a consequência. E aí, isso é importante até para tu entender quais são os comportamentos, né? A princípio, os comportamentos são basicamente de dois tipos, né? Ou é a fuga, a evitação, né? Por exemplo, você chega com um exercício que eu não quero fazer, que aqui ele colocou como matemática, ele mete o pé, ele não quer fazer, ele joga tudo para cima. O Theo, ele não gosta de lápis de cor, ele tem pavor de lápis de cor, então ele vai jogando lápis de cor um por um na greta do móvel, a parte de trás. Que aí vai chegar um momento que não tem mais nenhum lápis de cor e aí ele não tem que pintar nada, né? Então, eu não quero ir embora. Pode ser também uma evitação de eu não quero sair do lugar. Eu, por exemplo, eu não quero sair da sala da TO, que é legal pra caramba, e ir para outro lugar. Essa de trocar de lugar na terapia é a clássica, né? E aí, se eu não consigo evitar de jeito nenhum o que está acontecendo, se alguém me sai, ou se a pessoa continua insistindo naquilo que eu estou fazendo, fuga ou evitação, eu faço uma crise
e acaba explodindo. O outro tipo de comportamento é a busca por atenção. Então, por exemplo, você está... o adulto não está me dando atenção, está na consulta, está chato, eu vou lá, acendo a luz, apaga a luz, acendo a luz, apaga a luz, acendo a luz, apaga a luz. Então, eu não consigo, eu gostei daquela menininha, eu quero brincar com ela. Eu tento falar com ela, eu não sei como é que eu falo, eu vou lá e bato nela, que aí ela me dá atenção. Então, o cérebro realmente, na fuga e na evitação, fala, me tira daqui, né? E o que acontece na grande maioria das vezes na busca por atenção são principalmente indivíduos altamente sociáveis, não são todos os meninos com T21 que são altamente sociáveis, mas os que são altamente sociáveis, normalmente aquele controle dos impulsos ali fica extremamente aflorado. Então, é aquele menino que ele não vai aceitar que as outras crianças não deem atenção para ele. Então, eu vou fazer qualquer coisa, porque eu não consigo controlar o meu impulso de ser sociável, eu vou fazer qualquer coisa para conseguir essa atenção. E, às vezes, o que eu faço é um comportamento inadequado socialmente falando. Então, o que é importante? Quando a fuga, a evitação, que está motivando o comportamento, há ferramentas, né? Inclusive, você pode tentar aumentar a motivação mesmo para tarefas não muito preferidas, né? E aí, que tipo de estratégias você pode usar? Por exemplo, eu não gosto de escovar o dente, então eu posso sugerir escolhas. Você quer escovar o dente ou você quer ir ao banheiro? Então, a criança está lá no pátio, e não quer entrar para a sala, ao invés de você falar vamos para a sala e sair arrastando a criança, você fala, entendi, será que você quer beber água primeiro e depois, ou você quer ir para a sala? E às vezes as escolhas tiram você daquele embate e o indivíduo sai daquela evitação e fuga, né? O redirecionamento também dá muito certo, né? Então, tem duas crianças brigando ou existe um embate de alguma forma. Poxa, em vez de você falar, vamos sair dessa sala aqui, vem aqui me ajudar nessa sala que tem um brinquedo muito legal e enrola a criança e faz o redirecionamento, né? Outra coisa é oferecer o que a gente mais usa, eu acho que é oferecer o incentivo, né? Mas o incentivo, primeiro você vai fazer a lição e depois você assiste TV, por exemplo. E aí, aqui em casa praticamente é só incentivo, né, meu irmão? Porque senão nada mais funciona na vida. E aí entra na história que a gente falou da autoagressão, né? Então, assim, tem a história do que eu vou poder ignorar, chama ignorar planejado. Isso também, gente, não é da minha cabeça, tá? O livro tá aqui na lateral, ó. Então, a categoria 1 do que ignorar é quando há qualquer tipo de questão de segurança, né? Mas é importante que nem tudo precisa de intervenção. As pessoas acham que sempre tem que intervir. Não, ele está enfiando o dedo na boca e eu vou intervir 800 vezes. Aquilo vai me dando estado de nervo. Eu falo, olha, tudo bem que você está trabalhando aquilo ali, mas não adianta. Se você para o tempo inteiro, será se você não desse um negócio para ele de plástico, já que ele está com alteração de borracha, será que se ele está com alteração sensorial a gente não vai conseguir resolver? A categoria 2 é quando é frustrante para todos, quando é algo que a gente está trabalhando aqui em casa, por exemplo, é que há alguns escapes ainda em relação ao xixi, mas são escapes, não é frustrante. Às vezes a gente chama atenção e às vezes a gente finge que não viu. Entendeu? Nem sempre a gente vai entrar no impasse porque deu uma escapada. Porque, como o Theo não fala, às vezes ele até sinalizou, só que a gente é que não estava atento para enxergar os sinais. Então, nem sempre a gente precisa de verdade intervir nesse comportamento inadequado que a gente está trabalhando. E só para vocês saberem, o pedir para ir no banheiro está na nossa economia de fichas. Então, nós estamos trabalhando isso nesse momento.
E a categoria 3 é aquilo que incomoda, mas não causa, aqui é causa, não é caça, causa dano real. Então você ignora aquilo, ignora. Ah, mas ele fica o tempo inteiro balançando o negocinho. Pois é, quanto mais você mandar ele parar de balançar o negocinho, mais ele vai achar. Ele está se regulando sensorialmente, então trabalha com a terapia ocupacional. Por que ele está tão desregulado? Tenta achar um brinquedo que seja mais socialmente aceitável, diminui o tamanho desse cadarço, se for um cadarço, para ele ficar cada vez menor, mas ignora, não é para você ficar o tempo inteiro falando nisso, que você está, ao contrário, ao invés de você estar diminuindo o comportamento, você está aumentando. Então, parece bem simples, né? Quando você está vivendo a situação, é muito difícil saber quando você vai intervir e quando você vai ignorar. Não é nada fácil. Então, uma das coisas que eu acho importante, principalmente quando você tem uma situação muito grave, principalmente de autoagressão ou de heteroagressão, é manter a rotina previsível, sabe? Isso reduz a ansiedade, melhora o comportamento, aumenta a colaboração do indivíduo. Então, cria uma rotina visual. Lembra lá da história que eu falei do cérebro conseguir memorizar e processar melhor quando tem um apoio visual. Utiliza tempo, né? O temporizador, ofereça recompensas sociais, né? Arruma primeiro, depois brinca. E tem as histórias sociais, as estratégias visuais que ajudam crianças com T21 e adolescentes a lidarem, né? E assim, esse keep calm é muito interessante, né? Mantenha calma e não fale muito, né? Não fale demais. Gente, a gente precisa de verdade entender que você falar demais, você está perdendo seu tempo. Ou você segue as dificuldades na síndrome de Down estão muito relacionadas à falta de previsibilidade e à inconsistência da sua resposta. Então você tem uma família que cada um corrige de um jeito, né? Aquela falação o tempo inteiro, a criança é uma esponja e está absorvendo. Então assim, ficar irritado, você perder o controle quando o seu filho apresenta um comportamento inadequado. Você não pode dar uma resposta social para um comportamento inadequado. Você precisa manter a calma, mesmo que isso seja muito difícil para você. Tá? A disciplina, né? É o menos importante, tá? De verdade, a disciplina, ela na grande maioria das vezes é o que você falou, né, Adriana? É uma recompensa disfarçada, né? O indivíduo acaba tendo acesso ao que ele gosta e ele acaba tendo a fuga de algo que é difícil, porque ele consegue não fazer aquilo que ele não queria fazer. Então, cuidado para você, quando você disciplinar de forma eficaz. Porque ao invés de você disciplinar, às vezes você está recompensando. E por que a gente não fala sobre disciplina, né? Porque a gente se sente, de uma forma geral, muito mal quando está disciplinando uma pessoa com deficiência intelectual. De uma forma geral, os indivíduos, nós, pais, temos. Existe ainda aquela história do ele não entende. Você está disciplinando ele não entende. E isso ou então infantiliza a criança, né? A criança tem 11 anos, fala com ela igual se ele fosse um bebê. E aí, às vezes, você vai falar com a criança, ao invés de você falar como se fosse um rapazinho, um adolescente, você, filho, vem cá com a mamãe, não faz isso. E aí, a gente não avança, não consegue, por conta que, geralmente, a criança com deficiência, na maioria das vezes, é o mais novo, né? É o filho mais novo, e a gente vai vendo essa criança sempre como um bebê. Não consegue avançar isso, na nossa cabeça isso não avança. E quando a gente desbloqueia isso, a gente tem sucesso. Nossa, você falou tudo. Você falou tudo. E, assim, é muito difícil disciplinar.
Assim, eu sou muito chata, eu sou muito brava e eu sou muito julgada, sabe? Muito julgada. Mas eu percebo os olhares das pessoas sobre mim, mas eu não me incomodo. De verdade, eu não me incomodo. Por que eu sou a chata? Porque eu realmente, como eu atendo muitos adolescentes e adultos com T21, eu já sei o que isso vai dar lá na frente. Então, eu entro em situações que começam a acontecer aqui, eu começo a entrar em pânico, porque eu já fico vendo algum fulano que eu atendi lá na frente e que a gente não, que a família não conseguiu intervir quando deveria intervir, né? Porque estava pequeno o negócio. Mas uma coisa eu posso garantir a vocês, isso não é a Érica que está falando, é que o reforço positivo ele é muito mais eficaz que a punição. Então, por que é tão importante na T21 ganhar elogio? Porque tem o tal do radar socioemocional, que é aquela que as pessoas confundem com espiritualidade, e na realidade é a capacidade que o indivíduo com T21 tem de ler emocionalmente o ambiente com muita facilidade. Então, por exemplo, você quer ver uma criança engolir um agente de apoio, o agente de apoio chegar inseguro. A criança com síndrome de Down, ela engole o agente de apoio e faz ele de gato e sapato, se ele de alguma forma demonstrar insegurança, porque ele tem um radar socioemocional muito forte. Então, e o mais importante é evitar a raiva, expressões faciais fortes, né? Eu luto contra isso o dia inteiro, porque eu sou muito explosiva, eu sou assim, isso é da minha personalidade. Então, mais uma coisa que eu tenho aprendido é prevenir as situações problemáticas. Então, por exemplo, nós vamos descer com o Theo a escada e tá sol. Ele não gosta, ele tem estigmatismo, tem sensibilidade ao sol. Ele não gosta de ficar no calor. Então, vai descer e vai deixar o menino aqui mofando no carro? Não vai. Deixa para descer ele na hora que já tiver tudo pronto para sair. Porque senão ele vai ficar ansioso para poder sair logo e isso vai me trazer uma situação problemática. E isso é o quê? É você prevenir as situações problemáticas. Eu vou para uma consulta. Se você vai para uma consulta que vai durar 1h30, você precisa. O indivíduo não vai nem típico, nem atípico, nem subtípico, nem extratípico. Ele não vai ficar 1h30 sentado na idade que ele for, gente. Vocês precisam levar alguma coisa para esse indivíduo fazer durante o tempo que ele está ocioso. Ele não vai ficar sentado igual um 2 de pausa a consulta inteira. É preciso que ele tenha um lanche para fazer, é preciso que ele tenha um livro para ler, é preciso que ele tenha alguém para sair para brincar com ele. Previna situações problemáticas. Se você está achando que não vai prevenir e não vai ter problema, vai ter problema. Então, voltando à disciplina. A disciplina volta ao básico do comportamento. Reforça o que você quer ver mais e não reforça o que você quer ver menos. Então, para o reforço, a gente foca em adicionar. Para a disciplina, focamos em retirar. O comportamento cresce onde ele recebe atenção. Então, atenção, elogio, conexão, abraços, beijos. E aí, se você quer ver menos, atenção excessiva, reação emocional, dá palco para aquilo ali, pronto, lascou, tá? Então, e remova reforçadores sociais. Toda vez que eu vou chamar a atenção do Theo, eu peço para as pessoas saírem do ambiente. Não faz contato visual, não usa linguagem, não fica argumentando ou explicando, não eleva a voz, não faça expressões faciais fortes, cuidado com esse radar socioemocional e cuidado com o seu rosto, que pode dizer muita coisa. Então, quando você precisar intervir, você responde, mas não reaja. Então, esse é o ponto do que a gente quer chegar. E aí a gente vê a história, a gente faz o quê? Bota no cantinho do pensamento, a gente dá uma coça, o que a gente faz? Na realidade, a gente sabe que o castigo tradicional, quando a criança faz algo, vai para o cantinho, o adulto está bravo, fala muito, discute, isso não ensina nada. O que a gente precisa é controle do ambiente e redução de estímulo. Então, você remove qualquer expressão facial da sua cara, você tira a criança da situação. Então, por exemplo, a situação está acontecendo na frente da televisão na sala, você vai remover a criança da sala, remova outras pessoas, porque isso é palco, remova os objetos do ambiente,
Ou seja, se ele estava com brinquedos, ele também vai ficar sem, e é semelhante ao castigo, mas não é o castigo, tá? Porque o castigo sempre vem com o show junto. E aí vamos revisar novamente os pontos fortes. Visual, social, rotina e previsibilidade. Desafio: falar demais, processamento verbal, né, o que escuta, controle de impulso e inconsistências das respostas. Então, focar no relacionamento, no positivo e nos pontos fortes da criança. O objetivo não é a perfeição, é o progresso. E o ponto final não é amanhã ou no próximo mês. É a pessoa com síndrome de Down tendo uma vida adulta plena e não sendo limitada por problemas de comportamento. E aonde que isso entra com a saúde do indivíduo? Então, basicamente, é o que a gente cansa de falar para vocês. Se você tem qualquer alteração relacionada a isso aqui, que eu vou mostrar para vocês, se você tem qualquer alteração relacionada a isso aqui, calma aí que vai chegar o slide, você precisa de verdade entender que essas possíveis comorbidades associadas, elas vão interferir diretamente no comportamento desse indivíduo. Se esse indivíduo tiver cálculo na vesícula, por exemplo, ele vai ter dor e crise na vesícula quando comer comida muito gordurosa, né? Se esse indivíduo tiver, por exemplo, hipotireoidismo, ele vai ter cansaço, principalmente matinal, e ele não vai conseguir, aquele cansaço muscular que a Adriana comentou, né? Aquela fraqueza muscular vai ser muito piorada, além do humor, além do foco, além da concentração. Isso tudo vai estar muito pior, né? Se a criança tiver um aumento de amido e adenoide, ele vai respirar muito mal e vai dormir muito mal, né? Se a criança tiver problema auditivo, a gente sabe que essa criança não vai receber as informações como ela deveria. E isso automaticamente vai deixar ela com mais dificuldade de se resolver socialmente falando. E quando a gente está falando de obesidade, por exemplo, a gente está falando de cansaço, de apneia, de piora desse comportamento, de dificuldade de segurar os impulsos, né? O sono ruim, vocês já sabem muito bem que interfere negativamente em toda a sequência, né? O refluxo, a gente já sabe que são indivíduos que respondem mal ao uso de leite de vaca, são indivíduos refluidores, são indivíduos que têm muita inflamação intestinal e por aí vai. São diversas comorbidades e aí, aonde eu quero chegar com essa história toda, né? Aí entra naquilo que a gente sempre fala, né? Se cada um é diferente do outro, só porque todo mundo tem 21, não dá para passar todo mundo na mesma régua, né? Então, um tem apneia do sono, o outro tem hipotireoidismo, o outro não tem audição boa, o outro tem a parte motora ruim, o outro está acima do peso e sente dor, enfim. Então, não dá para você achar que se você conhece uma pessoa com T21, você conhece todas as pessoas com T21 e todo mundo vai ser amoroso, querido, maravilhoso, e vai ser obediente, e vai ser, como é que é o cromossomo do amor que a gente já conhece. Então, basicamente, da parte que eu queria falar, que é a parte do comportamento e das comorbidades, é isso. Basicamente, é isso que eu queria falar. E, Adriana, eu queria que você me passasse a parte da escola, que você citasse algumas coisas de comportamento onde, com intervenção muito simples, que eu sei que já aconteceram, que você tem bastante experiência. A experiência da Adriana é muito interessante porque ela está lidando com a escola pública, né? A escola pública. Então, quer dizer, se a gente sabe como é que funciona na escola pública do Rio de Janeiro, nas escolas públicas do Rio de Janeiro, são crianças que não têm acesso nem à medicina, nem a médicos, e mal elas passam ali no médico do posto. Então, a gente sabe que são crianças que nem têm, às vezes, o que comer, né, Adriana? Exatamente. E, assim, o que eu tenho orientado muito nos cursos, né? Primeiro ponto é esse, saber se o aluno está dentro da escola
pleno de saúde. Porque a gente só vai poder avançar com essa criança dentro desse ambiente se ele tiver bem de saúde. Depois que ele passou em todas as baterias, né, de saúde, ou então está em atendimento, a gente tomando ciência de que essa criança tá dentro do ambiente escolar pleno, aí sim, todas aquelas funções que a gente falou têm sentido, né? Porque entram outros fatores, como, por exemplo, a dificuldade de interação social, principalmente quando o indivíduo com TEA21 tem associação com TEA, então vai potencializando algumas questões que são mais reais, coisas que eu sempre falo, que uma criança com TEA21, ela nunca vai ser um TEA leve, ele não consegue ser uma criança com autismo nível 1. Por quê? Porque a síndrome de Down, a T21, ela já tem na sua característica a deficiência intelectual, né? Então, a gente já esbarra principalmente nesse fator que é mais potencializado e a gente vai ter mais dificuldade para essa criança dizer aquilo que ela quer ou aquilo que ela não quer. Vou dar um exemplo de uma visita que eu fiz. Logo assim que eu comecei a fazer as visitas, fui numa escola, a menina não entrava de jeito nenhum. Aí depois ela passou a entrar, só que ela chegava na sala e ela já queria sair. Aí o que o pessoal fez para poder manter ela dentro da sala? Colocou mesa, carteira, tudo atrás da porta para ela ficar dentro da sala de alguma forma. E aí eu perguntei, gente, mas como é que é isso? Então, vocês fazem isso e ela aceita? Não, ela continua rodando o tempo todo procurando a saída. Aí eu falei, mas espera aí, a menina rodando na sala, os alunos aprendendo. Como assim? Aí ela tem algum agente de apoio, algum estagiário? Tem uma pessoa que fica com ela. E essa pessoa fica atrás dela. Ou seja, ninguém estava sendo plenamente atendido naquele ambiente, porque o jeitinho que eles arrumaram, eu sempre falo isso nos cursos, é o mesmo que a gente faz quando a criança chora, quando não quer entrar na sala de aula, e você leva para o parquinho, você dá um colinho, leva para comer uma fruta. O jeito deles foi fechar a porta com mesa e carteira. Então, o que eu avaliei? Eu avaliei que a gente precisava interromper desse cérebro a vontade de sair. E aí, como é que a gente faz isso? A gente oferece, sendo que vindo da gente, não a vontade da pessoa. Então, qual foi a orientação que eu dei? A partir de agora, quando ela entrar, vocês coloquem a mochila dela no lugarzinho dela e já demarca em cima da mesa dela uma atividade. E convida ela imediatamente para ir dar uma volta, que é isso que ela quer fazer, né? Com a diferença que agora é você que está convidando ela para sair, não é ela que está procurando a saída. Então, automaticamente, a gente vai tirar desse cérebro essa rigidez da busca pela saída. Agora, a gente cai num outro problema, porque lá fora ela não vai querer entrar, né? Então, o que a gente faz? Quando a gente coloca uma atividade na mesa, ela já sai sabendo que em algum momento ela vai ser chamada, esse cérebro vai com essa intenção. E aí, quando ela for chamada para a sala, ela precisa fazer essa atividade, nem que seja por um segundo. Só pegou no lápis e fez um risco. E aí, a gente pega e convida de novo para dar uma volta. Por quê? Porque aos poucos, de 1 segundo, vira 2, vira 3, vira 4, daqui a pouco essa menina está dentro dessa proposta. Ela começa a entender que sim, que ela tem uma atividade a cumprir e começa a entender o que ela está fazendo na escola. Ela não fica mais solta, sabe? A gente começa por essa estratégia e aí, fiz essa orientação e, graças a Deus, parece que está tudo bem, que o pessoal conseguiu entender como era para manejar um pouco melhor essa situação, e aí não precisa mais agora a mesa e a carteira atrás da porta. Isso é tão sério que, por exemplo, às vezes as pessoas não sabem como manejar um comportamento e criam outro problema.
Não, então, por exemplo, o Theo, eu estou citando exemplos nossos, né? Óbvio que a gente vai falar dos nossos filhos, a gente não vai falar do filho dos outros. Mas, por exemplo, um belo dia ele desceu para o recreio e a salinha das crianças menores, que tem um monte de brinquedo, fica embaixo. Ele viu a salinha, ele fez que ia, a pessoa gentilmente levou ele para a salinha. O que aconteceu a partir daquele dia? Nunca mais na história desse país a pessoa quis subir do recreio, porque depois do recreio ele podia ir na salinha brincar um pouquinho e depois ele não queria sair de lá, porque lá era muito mais legal do que ficar sentado na sala dele, que é chato. Eu falei para ela, olha, o único jeito de quebrar essa história é parar, infelizmente tem que parar de descer com ele para o recreio até ele perder o hábito de achar que ele, quando descer com ele para o recreio, e não, pelo amor de Deus, não me crie um problema que não existe. Eu sempre falo isso, né? Às vezes eles criam um problema para gente que não tinha, né? Então, assim, por exemplo, quer ver? Fulano não está dando conta aqui de fazer a tarefa. Então, o que está faltando? Adaptação, né? Óbvio. Está faltando adaptação. Fulano está fazendo comportamento. Então, se está faltando adaptação, isso já está errado, porque a tarefa está... Às vezes, Érica, não é só adaptação, é preciso intervalos. Não adianta fazer só adaptações sem intervalos. Então, a criança, mesmo que alcance o que a turma toda propõe... As pausas, né? É o que eu falei ali, as pausas. Mas até as pausas, elas têm que partir do adulto e não as Exatamente. Você tem que antecipar isso. Então, por exemplo, você começa a perceber, ele fez 3 atividades e bateu no colega. O que eu fiz? Tirei ele para dar uma volta. O que esse cérebro entendeu? Eu bato no colega, saio. Então, ele passa a fazer isso. Então, na segunda atividade, você para... Você tem que perceber que é aquela história da previsibilidade, né? De você sentir aquele indivíduo que ele já não está dando mais conta, que ele está passando dos limites dele, você está entendendo ali que a situação não está muito boa. Por isso, olha que interessante, quando você faz aquele quadro, quando é teórico, né? Aquele quadrozinho de atividades, é muito interessante. Por quê? Porque aqui ela faz muito na aula, a pedagoga aqui na aula, Ana Paula faz. Ela coloca, a gente vai chegar, vai cantar a música do início da aula e vai fazer isso. Aí no meio tem uma coisa que é a música, que sei lá, que ele gosta, que é a parte da pausa, né? Que é a música que ele gosta. E aí ele é tão esperto, às vezes, que ele quer colocar a música lá em cima, no primeiro. Aí ela fala, não, senhor, a regra é a regra. 1, 2, depois vem a música. 1, 2, depois vem o brinquedo. Beleza? Porque é 1 hora de aula e é muito cansativo para ele. Primeiro você pinta, depois você faz isso, depois você faz a leitura e depois você vai... Aí assim... Érica, então ele é malandrex e ele faz isso. Não, ele precisa, é o que você falou, ele precisa de pausas para ele. Sim, é fundamental. Isso na minha prática, visitando escolas, a gente vê que a maioria dos comportamentos acontecem pela dificuldade ainda da escola entender questões específicas, características de cada ser, né? Então, a gente, por exemplo... convida alguém para fazer uma apresentação diferente do ritmo da escola, seja levar uma tribo indígena, seja uma contadora de história. E aí, o que a gente ainda não conseguiu entender? Que se você tem uma criança dentro de uma turma que tem dificuldade de ficar por muito tempo em espera, ela, primeiro, não vai conseguir captar o que você está querendo, né, que é o viés pedagógico. Segundo, vai perder o interesse total, vai fazer comportamento e vai levantar. Então, o que eu tenho orientado para as escolas? Se você tem uma criança igual o Leozinho, por exemplo, que tem um curto tempo, né, de interesse, você precisa avisar a pessoa que você vai convidar que para aquela turma, a história que ela vai contar não pode ser de 20 minutos. A história para aquela turma tem que ser de 5 minutos. Adriana, mas eu vou convidar uma pessoa para ir na escola e aí
ela vai fazer 5 minutos, ela vai ficar chateada. Então, não chama. Se ela ficar chateada, ela não temos interesse. Por quê? Porque o nosso interesse é que a criança com deficiência termine e levante com a turma dela junto, e não ela faça o comportamento e alguém tire. Porque aí ela vai entender toda vez, faço o comportamento, saio da atividade aversiva e vou brincar, vou para o parquinho, vou dar uma volta, vou comer, e a gente não consegue inserir essa criança no contexto. Então, a gente precisa também ter essas estratégias quando as atividades não são aquelas que a gente está acostumada no ritmo da escola, né? E outra coisa também é que a previsibilidade, nesse caso, seria importante. Você avisar essa criança com deficiência que amanhã vai ter um negócio. E aí, então, assim, geralmente a gente faz a semana toda. Por exemplo, vai chamar uma tribo indígena. Você bota ele para ver um vídeo do índio, para pintar. Você tem que envolver essa criança para aquele momento que vai acontecer, né? E aí, assim, tem mães que falam, não, eu não gosto de falar, não, porque quando fala, a criança fica muito ansiosa, e aí a criança fica desesperada, por exemplo, vamos dar previsibilidade que vai viajar, que vai fazer, e aí a criança fica desesperada e fica o tempo todo perguntando e questionando se vai viajar. E aí eu estava explicando para ela que aí é exatamente o contrário, né? Que de verdade, o que está faltando aí é o entendimento do tempo, porque tempo é muito abstrato. E aí a gente não consegue ensinar os indivíduos, de uma forma geral, com T21, tem dificuldade de entender o conceito de abstracismo, que é o conceito do tempo. Então, eu não trouxe aqui para baixo, que eu estou no consultório, mas eu ia trazer. Depois eu posto para quem quiser, que é um semáforo, onde você coloca o tempo e o tempo vai diminuindo. A gente tem usado na aula, por exemplo, e vai ficando verde, amarelo e vermelho, e depois tem o sinal. E aí, para ele entender que a aula, por exemplo, a aula dele de reforço de tarde, tem 1 hora, tem 40 minutos, por exemplo, e ele entender esse conceito do que é tempo. Por exemplo, você vai pegar o iPad de noite durante 1 hora. Então, é 1 hora. Aí eu escrevo lá 60 minutos, coloco lá 60 minutos. Então, você trabalhar calendário, né, Adriana? Calendário com indivíduos. Ele não entende. Gente, olha só. Você não tem como dosar até onde esse indivíduo consegue. Você tem que jogar informação para ele da melhor forma possível, com as adaptações necessárias, e acreditar que ele vai dar conta. Se ele vai dar conta ou não, já são outros 500, que é aquele negócio de pressupor competência. Você tem que pressupor competência daquele indivíduo. Você não entra num assunto com uma criança com deficiência decidindo se ela dá conta ou não. Isso é errado, né? Não é tu que decide. Quem decide, na realidade, é a criança. E na grande maioria das vezes ela daria até muito mais conta se houvessem as adaptações todas que ela necessita. Então, assim, e aí nesse caso, você teria mais alguma coisa a acrescentar em relação a essa criança que a gente vai dar previsibilidade ao invés de ajudar, atrapalha? Então, geralmente, quando a gente propõe fazer qualquer tipo de atividade dessa e a criança faz o comportamento, a gente, como está envolvido ali, a gente acha que aquilo vai escalar para mais e a gente tira. Por quê? Porque a gente tem a ideia de que o comportamento, ele tem sentimento, né? Então, por exemplo, a criança se jogou porque não quer fazer uma atividade, você diz, ele ficou chateado, ele está com raiva, ele está triste. Você dá sentimento ao comportamento que você vê. Aí você faz o que a criança queria, aí aquela tristeza, aquela angústia, acabou. Quem está triste vai ficar triste para sempre, né? Por um momento ali. Não vai acabar quando você dá aquilo que ele gosta. Então, na escola, principalmente, às vezes as mães, né, por cuidado e por conta daquilo que eu falei. Essa é ótima, essa eu tenho que te interromper. Por exemplo, o Theo está lá em cima, aí aconteceu, ele sacou agora que quando ele chora, que ele faz beiço, que ele chora,
a Ana Paula ela se derrete, entendeu? E ela fica com muita pena dele, porque, poxa, ele agora ele tá chorando, ele tá muito aborrecido. E é impressionante, sabe, gente? Quando para de pintar, por exemplo, que é uma Acabou coisa o aborrecimento. as lágrimas, vamos cantar a música. É uma melhora. Meu Deus, aquela tristeza passa tão rapidamente. E eu falei para ele ontem, eu falei, tu pode parar que essa choradeira aí não me comove. Isso aí são lágrimas de crocodilo. Você pode parar. Ele ficou meio sem graça, assim, né? Franziu sem. Aí tudo certo, e se organizou, ele viu que aquilo ali não ia para frente. Então você vê como é interessante isso, né? O comportamento ele não tem sentimento, gente. Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. A gente que é mãe, a gente tem muita dificuldade para entender isso. Então, no começo, você fala assim, não, mas eu conheço meu filho, ele fica com raiva, ele fica triste. E depois, quando você começa a botar em prática, você percebe que, de fato, não tem nada de sentimento ali. O interesse dele é sair daquela atividade ou ganhar aquilo que ele quer. E aí, assim... Ou seja, ou ele consegue evitar e fugir, que é a primeira forma de comportamento, ou ele consegue chamar atenção para aquilo que ele quer. Percebam que a gente volta para aquilo que a gente mostrou lá no slide. Ó, o Leozinho, quando era menor, às vezes eu ia buscar ele na creche, aí eu estou conversando com a professora ali rapidinho, enquanto ela está me entregando, né? Ele já se jogava no chão imediatamente. Aí o que acontecia? Eu me despedia e ia embora. O que ele entendia? Toda vez que a minha mãe estiver conversando, eu já sei como eu trago ela de volta para mim, né? Chamou minha atenção e eu encerrei o assunto. Eu passei a fazer o seguinte, quando ele se jogava, eu pegava ele, botava ele sentado na cadeira e falava, espera. Palavras simples e objetivas. E espera. Aí não dá também para eu ficar 15 minutos conversando, porque a criança já mostrou o comportamento, então você não vai desafiar a criança. E aí eu encerrava, falava ali 2 palavrinhas, tá? Então amanhã a gente termina e tal, e aí vamos. Ele ia embora, mas fui eu que determinei que ele ia embora. Não foi ele, quando se jogou, que fez eu ir embora imediatamente. Porque a gente precisa interromper isso deles. A gente é que tem que ter a ação, e não eles. Porque então esse comportamento iria aumentar. Daqui a pouco ele ia estar batendo, se batendo. Tirar esse indivíduo do comando, né, da situação, sem mostrar para ele que você fez isso. Então, você exatamente. Ali, né? É o que eu falei, não dá para você... Não dá para você ficar horas conversando e achando que a criança vai aceitar isso. Não, isso não dá. Isso é devagar, aos poucos. No caso, quando a criança tem uma criança especificamente que é muito interessante, que essa criança ela é uma criança que fala, uma criança que se comunica até super bem, mas é uma criança que se desorganiza com muita facilidade. E a gente não conseguia entender porque uma criança com 6 anos, 7 anos, já estava. Ele leu a placa lá do consultório, ele leu pediatra, que é uma palavra complexa, né? Ele leu pediatra, uma criança com T21. E aí, eu sempre achei ele é muito desregulado sensorialmente, eu não vou falar o nome, mas é uma criança que está comigo há muito tempo. E não é de hoje que eu estou falando que precisava fazer uma endoscopia, que ele não cresce, precisava fazer endoscopia. E essa criança, para vocês entenderem que quando eu falo que tem uma coisa que não tem muita explicação, a gente precisa aprofundar um pouco mais as investigações. E aí, só que ele tinha sintoma de distensão abdominal, parará, enfim, é uma criança celíaca com gastrite, esofagite. Então, assim, uma criança que tem motivos para que, primeiro, o seu perfil sensorial sempre seja muito alterado e, por isso, o seu comportamento se altera com muito... Ele tem muito mais... Ele não sabe dizer o desconforto, né? Ele não tem como dizer o desconforto que está sentindo. Isso é muito interessante porque, por exemplo, a mãe, ela me questionou várias vezes, como ele é muito bem cognitivamente falando, mas é péssimo socialmente falando e emocionalmente, ele não consegue se regular emocionalmente para absolutamente nada,
mas cognitivamente ele vai e desenrola, isso deixa nas pessoas uma sensação assim, mas ele é tão inteligente, porque então a gente precisa de verdade colocar isso na cabeça, que o fato do indivíduo estar bem cognitivamente, ele não deixa de ter T21, ele não deixa de ter tendência aumentada para as comorbidades, ele não deixa de ter necessidade de avaliar a apneia do sono, de deficiência auditiva, de a parte gastrointestinal, ele não deixa de dormir mal, na grande maioria das vezes, ele não deixa de ter tendência a ter hipotireoidismo. Então, aquele menino, às vezes, está bem cognitivamente, mas faz comportamento absurdamente. Quando você vai escarafunchar e vai investigar isso a fundo, você descobre que tem coisas aí escondidas, né? Então, assim, um outro indivíduo que me veio aqui à cabeça foi um indivíduo que tinha uma doença no quadril, que estava escondida, que ninguém sabia. E recentemente, um indivíduo que fazia uma autoagressividade que a gente não conseguia descobrir. O Theo, no último mês, ele fez uma naviculite, que é uma inflamação no osso navicular, no pé, esse pé desabado. Essa naviculite fez com que ele sinta dor no pé, porque o pé, quase todos os indivíduos que demoraram muito para andar tendem a ter o pé muito ruim, o pé muito desabado, e a gente não tem até hoje. Se vocês conhecerem aí algum ortopedista que realmente se interesse pela T21, que realmente se interesse, que saiba conduzir, vocês me avisem, porque até o momento a gente não conseguiu um que seja lá onde for, porque é uma tristeza você ver os pés desses meninos, não tem o que fazer. Quanto mais velhos começarem a andar, mais vão ter desabamento do pé. Então, a gente tenta não reforçar comportamentos, mas existem comportamentos, principalmente dentro da sala de aula, que quando escalam dessa forma, por exemplo, esse menino que tem esofagite, gastrite, possivelmente ele pode desenvolver uma crise ao ponto de se colocar, né, em risco e colocar os amigos e a professora. Então, nesses casos, a gente tira a criança da sala. Porque aí a história do que ignorar, né? Ignorar controlado. Você ignora, Érica, mas eu não consegui ignorar um menino. O que acontece na grande maioria das vezes, principalmente em criança de 2, 3 anos ali, é o seguinte: a criança faz um comportamento inicial de, sei lá, de dar tapa. Aí a criança consegue, mas consegue, às vezes ela consegue, às vezes ela não consegue. Ela está sentindo dor, ou é refluxo, ou é inflamação intestinal, ou é constipação. A criança está sinalizando para você que está ruim. Aí a gente não resolveu, não conseguiu resolver por algum motivo. A criança escalona. Ela só dava tapa nos outros, agora ela dá tapa na cara dela. Aí daqui a pouco aí quando ela é contrariada, você vê que ela vai, enquanto ela tá tudo bem, ela segura a onda. Enquanto as coisas estão, mas em algum momento que ela é contrariada, ou seja, que alguma coisa acontece que ela não tá, ou que ela escuta não, ou que alguma coisa tira ela da zona de conforto emocional dela, que já tá por essa linha aqui, por esse fiozinho de cabelo, aí ela descontrola e tasca-lhe a testa no chão, enfim. E aí, essa desregulação emocional, essa situação é que realmente não dá para ser ignorada. Mas até para isso tem técnica, tá, gente? Então, você não faz contato visual, você segura a criança para a criança não se machucar, você espera a criança entrar em frustração, né? A criança vai continuar tentando, se você acolhe, mas não fala nada, você não fica, vem meu amorzinho da mamãe, porque você está ensinando para ela que meter a cabeça no chão dá super certo. Você acolhe, segura, mantém, espera e tira, assim que possível, você tira daquele ambiente, tira daquele comportamento para aquilo parar de acontecer. E aí, assim, crianças pequenas, na grande maioria das vezes, as crianças pequenas, a gente vai deixando de dar tanta importância para que, e nunca, sob nenhuma hipótese, você vai fazer aquilo que a criança queria. Porque senão você vai ensinar, ela queria ver o celular, por isso que ela meteu a cabeça no chão, aí tu deu o celular. Então,
Ai, muito obrigado, você me ajudou pra caramba. Nunca mais a criança vai, aquele cérebro entendeu que ele vai escalonando, isso é um perigo, que às vezes é assim, a mãe responde a X, o pai responde só a 2x, a avó responde a 3x, e o tio responde a 4x. Então a criança vai cada vez escalonando mais para ela conseguir o que ela quer com as outras pessoas. Então isso também por isso que tem que ter uma consistência da resposta ao comportamento se você quer intervir no comportamento de uma criança com síndrome de Down. Tem criança que é tão fissurada no celular que se o dela descarregar, ela quer o dos outros. Até de quem estiver no tempo de espera, no médico, aonde for, ela quer. Porque a gente tem que ter essa organização de realmente trazer para essa criança uma previsibilidade. Então, chegou, por exemplo, vou dar um exemplo do Leozinho. Eu postei esses dias que ele ficou sentado com a gente fazendo um piquenique, coisa que eu achei que nunca ia acontecer. Nós chegamos no parque, e aí, o que ele quer? Ele quer andar. Então, não adianta eu pegar e fazer botar a toalha, botar as coisas e achar que ele vai sentar logo que ele chegou. Ele está ansioso. Então, a gente deu todas as voltas que ele queria. Quando a gente percebeu que era o momento de fazer o lanche, a gente forrou a toalha e ele sentou com a gente. Então, assim, não adianta você querer impor aquilo que a criança também está ansiosa. Então, a gente tem que ter um pouco, por exemplo, tem situações que às vezes a gente não percebe e que quando vê, você está numa situação que você não consegue mais. O que incomoda muito as famílias é a vida social. Então, por exemplo, você não consegue ir no aniversário ficar por todo o tempo, você não consegue mais ficar no churrasco por todo o tempo, porque a criança tem uma tolerância, então você não pode esperar ela chorar para você ir embora. Ah, Adriana, mas eu vou perder o churrasco? Vai, você tem uma criança com deficiência. Então, você ou vai num determinado momento da festa, ou você sai antes. Não espera a criança se jogar e mostrar o tempo dela acabando para você tomar... Você vai preparada, armada até os dentes para essa criança tolerar. Porque aí, por exemplo, se é possível, se não é uma criança sensorialmente afetada a ponto de não aguentar muito tempo de rua. Então, mas quando você, desde cedo, começa a fazer essas adaptações com pequeno... Você vai na festa, fica 2 horas. Na próxima, você fica 2h30. Daqui a pouco, a criança está tolerando a festa por todo o tempo. Porque a gente precisa não invadir, não é o nosso tempo. É igual a história da história da escola, né? Não dá para contar uma história de 20 minutos. Mas de 5 minutos, você vai conseguir que essa criança escute. E aí levanta todo mundo junto. Então, a gente tem que ter essa ideia de que a vida social vai ser afetada sim. Mas a gente consegue chegar lá quando a gente observa mais como essa criança se comporta e antecipa isso. Então, a história do parque é essa. Eu cheguei, fui fazer o que ele quer. Qual é o interesse dele? Dar uma volta, correr, então vamos fazer isso. Quando chegou na hora do lanche, ele aceitou, porque ele já tinha feito tudo o que ele queria. E outra coisa é o seguinte, quem está tendo problema com o celular, entenda uma coisa de uma vez por todas, celular e tela. Celular e tela não tem conversa. Celular e tela não tem... É igual cachaça. É igual alcoolismo. Ou você tira tudo, ou não vai resolver. Um pouquinho que pegou... Ah, não, eu só estou dando um pouquinho. O pouquinho é a mesma... Vai. Se você está tendo comportamento por causa de tela... Então, você vai ter comportamento, se você der um pouquinho, tudo vai voltar, tudo que você trabalhou se perdeu. E quando a gente está vendo, se você está vendo que está começando, corta, mas corta agora. Um pedido que eu estou fazendo para vocês. A tela, aqui em casa tem uma regra absurda, que é o seguinte, todas as telas são minhas. Todas as telas são dos adultos. A gente empresta às vezes para ele. Não é dele. Entendeu? Então, às vezes o AJ, principalmente, a gente tem problema que ele fala, dá licença. Não é dá licença, não. Eu falo, acabou. Acabou.
Acabou e pronto. Se está tendo comportamento, acabou. Não vai pegar mais a tela. Não é para pôr a mão, gente. O negócio, isso vai escalonar de uma tal maneira. Tá a televisão falando o tempo inteiro, a internet, as informações estão aí o tempo inteiro, que isso misturado com a deficiência intelectual, misturado com um ambiente conturbado, misturado com uma criança que estiver sentindo alguma coisa física, porque é aí que ela vai querer ficar mesmo, porque ela não vai fazer outra coisa, porque é um ambiente de conforto físico, isso vira um problema que você não consegue resolver nunca mais. E a criança taca celular no chão, a criança taca celular na tela da televisão, a criança taca, quebra. Quantas crianças já quebraram televisão que vocês conhecem? Quantas? Eu conheço várias, entendeu? Então, assim, uma vez eu falei com a mãe, olha, tira todas as telas da casa. Ela falou, mas como que a gente vai fazer? Tira todas as telas da casa. E acabou. E a gente vai viver sem tela. E até quando? Eu não sei. Até esse cérebro entender que ele não precisa da tela para viver. Tela libera muita dopamina. E isso é muito viciante. Para um cérebro que já tem dificuldade de lidar e moderar essa dopamina, isso não vai ter solução. Gente, eu falei de celular e eu queria que vocês decorassem isso, tá? Celular é igual cachaça, não adianta tirar um pouquinho, tá? Ou tira tudo. Se vocês têm problema com tela, entendam. Criança pequena não tem que ter celular, não tem que olhar celular e não tem que assistir nada em tela pequena. Sob nenhuma hipótese. Nem tela de celular, nem de iPad, nem de nada disso. Até quando, Érica? Até 2 anos, teoricamente, não era nem para ele olhar para uma tela, nem para ele ver a galinha pintadinha. Isso é o que manda hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, no nosso caso, mas ele usa o videozinho para aprender a falar, não sei o que, ele acha bonitinho. Então, cante a música, coloque a música na Alexa para cantar, use a música se você quer usar, mas não use a tela. A tela realmente vai trazer prejuízo para o seu bebê de menor de 2 anos. Usa o livro, tem um monte de livro de galinha pintadinha, você não precisa necessariamente usar a imagem da tela do celular e do iPad. Amiga, eu acho que é isso. Acho que já deu 1h15. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Eu vou ver como é que vai fazer. Vou tentar ver se eu consigo organizar aqui. O único jeito foi pelo StreamYard que eu consegui fazer isso. E eu acho que valeu. Eu gostei. Eu acho que valeu. Maravilhoso. Eu acho que vai dar bastante visualização, principalmente depois que a gente conseguir colocar direitinho. Tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau.